Imagine que você está assistindo a um filme. Na tela, você vê um copo de cristal caindo de uma mesa. Ele atinge o chão e se estilhaça em mil pedaços. Água, vidro e gelo voam para todos os lados. É uma cena comum. Você já viu isso acontecer na vida real. Agora imagine que eu pegue o rolo desse filme e passe ele ao contrário. O que você vê? Você vê os cacos de vidro saltando do chão, se juntando no ar, a água fluindo para dentro, o copo se selando perfeitamente e pousando suavemente na mesa, intacto. Quando você vê essa cena ao contrário, você ri. Você diz imediatamente: isso é falso, isso é impossível, isso é mágica. Mas por quê? Essa é a pergunta que deveria tirar o seu sono. Por que o filme ao contrário parece errado? Se você olhar para as leis da física, as leis fundamentais que regem os átomos desse copo, não existe nada, absolutamente nada, que diga que o tempo só pode andar para frente. Se você der um zoom microscópico e olhar para dois átomos colidindo, é como um jogo de bilhar. O átomo A bate no átomo B e eles se afastam. Se eu te mostrasse o vídeo dessa colisão ao contrário, você não saberia dizer qual é o real e qual é o invertido. As leis de Newton, as leis da eletricidade, até a mecânica quântica, todas elas funcionam perfeitamente tanto para o passado quanto para o futuro. Elas são simétricas no tempo. Então, aqui está o grande paradoxo, o mistério que assombra os físicos. Se as peças fundamentais do universo, os átomos, não se importam com a direção do tempo, por que nós que somos feitos dessas peças nos importamos? Porque lembramos do passado, mas não lembramos do futuro. Porque envelhecemos e nunca rejuvenescemos. Porque o copo quebra e nunca se conserta sozinho. O que é essa seta do tempo que empurra tudo implacavelmente para a frente, para a destruição, para o fim? A resposta tem um nome. Chama-se entropia. Mas esqueça a definição chata da escola. Vamos entender o que a entropia realmente é. Ela não é uma força. Ela não é uma energia. Ela é algo muito mais assustador. Ela é probabilidade. Ela é estatística pura e brutal. Imagine que eu tenho um baralho de cartas novo, recém-saído da fábrica. Todas as cartas estão em ordem perfeita. As 2, 3, 4, tudo organizado por naipe. Isso é o que chamamos de baixa entropia. Ordem, informação. Agora, eu te dou esse baralho e peço para você embaralhar. Você mistura uma vez, duas vezes, 10 vezes. O que acontece? A ordem desaparece. As cartas ficam bagunçadas. O as de espadas está longe do dois de espadas. A entropia aumentou. A desordem aumentou. Agora, continue embaralhando. Continue misturando para sempre. Qual é a chance de que, por puro acidente, ao embaralhar, você coloque as cartas de volta na ordem original de fábrica? É impossível? Não. Teoricamente, não é impossível. Se você tivesse tempo infinito, eventualmente, as cartas cairiam na ordem, perfeita de novo. Mas o número de combinações possíveis de um baralho bagunçado é tão astronomicamente grande, é um número com 67 zeros, que você poderia passar a idade inteira do universo embaralhando a cada segundo e nunca, jamais, veria a ordem voltar por acaso. É isso que acontece com o copo de vidro. O copo intacto é o baralho ordenado. É uma configuração muito específica e especial de átomos. O copo quebrado é o baralho misturado. Existem trilhões e trilhões de maneiras de os átomos estarem espalhados no chão, mas existe apenas uma maneira de eles estarem juntos na forma de um copo. A razão pela qual o tempo não volta, a razão pela qual o copo não se remonta, não é porque as leis da física proíbem. É porque existem muito mais maneiras de estar errado do que maneiras de estar certo. Existem infinitamente mais formas de ser bagunçado do que formas de ser organizado. O universo é um gigantesco baralho de cartas sendo embaralhado constantemente. E a seta do tempo, essa sensação de fluxo do passado para o futuro, é simplesmente nós assistindo as coisas indo do improvável, ordem, para o provável, desordem. O futuro é apenas a direção onde existe mais bagunça, mas isso leva a uma conclusão perturbadora, uma visão que Feynman achava fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Se o universo está sempre ficando mais desordenado, isso significa que ontem ele estava mais ordenado do que hoje, e ano passado, mais ordenado ainda. Se seguirmos essa lógica para trás, voltando e voltando no tempo, rebobinando o filme cósmico, chegamos a uma conclusão inevitável. No início de tudo, no momento zero, no Big Bang, o universo deve ter começado em um estado de ordem inimaginável, uma perfeição absoluta.
uma entropia quase zero. Por quê? Ninguém sabe. Por que o universo começou arrumado? Por que o baralho começou ordenado? Nós não sabemos. Mas tudo o que aconteceu desde então, cada estrela que nasceu, cada planeta que se formou, cada respiração que você deu, é apenas o resultado daquele baralho inicial sendo espalhado. Nós somos o eco de uma explosão de ordem que aconteceu há 13,8 bilhões de anos. O universo é como um relógio de corda que foi enrolado no início dos tempos e agora está desenrolando lentamente, tiquetaqueando em direção à parada final. E aqui entra a parte bonita e a parte triste: a vida. O que é você? O que é um ser humano? Você, meu amigo, é uma máquina de lutar contra a entropia, pelo menos temporariamente. Olhe para o seu corpo, ele é altamente organizado. Células, DNA, órgãos, tudo funcionando em harmonia. Você é um baralho ordenado ambulante. Como isso é possível num universo que quer bagunça? A resposta é que você paga um preço alto por essa ordem. Para você se manter vivo, para você manter sua temperatura, para você pensar, você precisa comer, você precisa respirar. Você pega a energia concentrada, comida, e as transforma em energia espalhada, calor e resíduos. Você cria uma pequena ilha de ordem no seu corpo, mas para fazer isso, você cria um oceano de desordem ao seu redor. Você aumenta a entropia do universo apenas por existir. A vida é um processo de pegar carona na degradação da energia do universo. Nós somos como surfistas numa onda gigante que está quebrando. A onda é a energia do Big Bang se dissipando, e nós somos a espuma complexa que se forma na crista dessa onda por um breve momento. Mas o tempo não para. A onda vai quebrar na areia. O baralho vai ficar totalmente misturado. Feynman olhava para o futuro muito distante e via o destino final de tudo. Os físicos chamam isso de morte térmica do universo. Chegará um dia daqui a trilhões e trilhões de anos em que a entropia será máxima. Toda a energia estará perfeitamente espalhada. Todas as estrelas terão se apagado. Todos os buracos negros terão evaporado. Não haverá mais calor fluindo de um lugar quente para um lugar frio, porque tudo estará na mesma temperatura, num frio absoluto e monótono. Nesse dia, o tempo deixará de existir, porque se nada muda, se nada flui, se nada acontece, não existe antes nem depois. O universo se tornará um caixão estático e eterno. Não haverá memória, não haverá vida. Apenas um vasto e silencioso mar de partículas vibrando no escuro. Isso soa deprimente? Parece uma história de terror? Para muitos, sim. Saber que tudo o que construímos, todas as obras de arte, todas as memórias, tudo será apagado pela estatística implacável dos átomos. Mas Feynman tinha uma maneira diferente de olhar para isso. Ele não via desespero. Ele via urgência, ele via valor. Se o tempo nunca volta, se cada segundo que passa é um passo em direção à desordem final, isso torna o agora a coisa mais preciosa que existe. A beleza de uma flor, ou de um copo de cristal, ou de um sorriso, existe justamente porque é temporária. Se as coisas fossem eternas, elas seriam tédio. A raridade da ordem é o que dá sentido a ela. O fato de que, neste exato momento, contra todas as probabilidades estatísticas, os átomos do seu corpo estão juntos, permitindo que você ouça, pense e sinta, isso é um milagre estatístico. Você é um vencedor na loteria cósmica. O universo está se desfazendo, sim. O castelo de areia está sendo levado pela maré. Mas nós estamos aqui agora. Nós temos o privilégio de ver o castelo antes que ele caia. Nós temos o privilégio de entender o processo. Nós somos a maneira que o universo encontrou de observar a si mesmo enquanto se desenrola. O tempo não volta, porque a história está sendo escrita. E ela só pode ser escrita uma vez. Você não pode apagar. Você não pode editar. O copo quebrou? Ele quebrou. A palavra foi dita? Foi dita. E isso nos dá uma responsabilidade imensa. A responsabilidade de fazer valer a pena. Não lamente que o tempo passe. Não tenha medo da entropia. A entropia é o preço que pagamos para que coisas aconteçam. Se a entropia não aumentasse, nada aconteceria. O universo seria um vídeo pausado para sempre. O fluxo do tempo, esse rio que nos arrasta para a morte, é o mesmo rio que nos permite viver. É o movimento, é a mudança, é a dança. Então, quando você olhar para o relógio, não veja apenas os segundos desaparecendo. Veja o universo desenrolando sua grande tapeçaria.
Sinta a vertigem de estar caindo para o futuro. O passado é um arquivo morto, trancado para sempre. O futuro é apenas probabilidade e neblina. Mas o presente é onde a entropia colide com a consciência. É onde a vida acontece. Richard Feynman costumava dizer que não precisava de respostas eternas para se sentir bem. Ele aceitava o mistério. Ele aceitava que somos poeira passageira num universo que caminha para o esquecimento. E nessa aceitação, ele encontrava uma liberdade imensa, a liberdade de ser curioso, a liberdade de rir da piada cósmica. O tempo é uma estrada de mão única, meus amigos. Não há retorno, não há U-turn. Então, a única opção lógica, a única opção humana, é pisar no acelerador da curiosidade e aproveitar a paisagem enquanto ela ainda existe. Eu quero que você pare agora. Respire fundo e sinta o tempo passando. Sinta esse segundo único que nunca mais vai voltar na história da eternidade. E me diga com toda sinceridade, aí embaixo nos comentários, o que você acha dessa visão? Saber que o universo tem um fim te assusta ou te faz valorizar mais o agora? Eu leio tudo, porque a opinião de vocês é parte dessa história que estamos escrevendo juntos.